chamamos de teoria de custos, dos custos de produção. Alguém está a falar? Que bom que desligou o microfone, ok? Então, a empresa, então, na verdade, que doravante podemos designar firma para a economia, temos que perceber a empresa no contexto do que nós vamos ver como uma organização de fatores de produção com o fim de produzir bens ou serviços. Estamos juntos? A organização de fatores de produção, a conjugação dos fatores de produção, a conjugação de diferentes esforços, ok? Materiais humanos e tecnológicos para produzir bens e serviços. Isto nós iremos designar de empresa. Para o contexto do entendimento que nós temos que ter sobre este capítulo, sobre o capítulo de produção e custos. Estamos juntos? Então, de forma resumida, a transformação dos fatores de produção em produtos e serviços para venda no mercado, a isso chamamos processo de produção. E a produção é feita pelas empresas. E o que as empresas usam para produzir? Trabalho, capital, terra. Estamos juntos. Esses são os principais fatores de produção. Esses fatores de produção entram no processo de produção e deles saem os produtos que são bens ou serviços finais. Estamos juntos? Estamos juntos. Agora, podemos diferenciar dois conceitos que provavelmente iremos usar mais adiante, que é a eficiência técnica, que é, na verdade, no processo de produção, produzirmos a mesma quantidade de bens e serviços com a mesma quantidade de insumos. Isso chama-se eficiência técnica. É eu usar os recursos disponíveis para produzir o máximo de quantidade possível ou produzir a quantidade desejável com o mínimo de recursos materiais, com o mínimo de recursos de produção, com fatores de produção possíveis. Estamos juntos? É diferente de eficiência econômica. A eficiência econômica tem a ver com produzir a mesma quantidade a menor custo. Estamos juntos? E mais uma vez, coloquem na vossa cabeça. O estar a usar menos recursos, menos insumos de produção, não significa estar a incorrer menos custos. Não é linear. A eficiência técnica é diferente da eficiência econômica. Na medida em que a eficiência técnica se refere à utilização de insumos, enquanto que a eficiência econômica refere-se ao custo da utilização dos insumos. Ixi, não estava grave. Não sei se estamos juntos. Professor, peço para explicar a eficiência econômica. A eficiência técnica tem a ver com a utilização, a quantidade de insumos, enquanto que a eficiência econômica tem a ver com o custo dos insumos. O custo dos insumos. Quanto é que eles valem, os insumos? Sabia que... Melhor estar em casa aqui. Um segundo só. Quero advertir quem está a falar. Então. É Yumna. Yumna está a falar. Yasmin, desculpe. Yasmin. Não. Não é Yasmin? Não. Consigo ver quem que está a falar aqui. Ok. Ainda bem que desligou o microfone. Não sou eu. Sim. Quem que estava a falar? Chelsea. Desligue o microfone sempre que possível, ok? Não se esqueçam disso. Para o bem de todos, né? Ok? Então, conseguem ver o slide também? Ainda conseguem ver o slide? Sim. Enfim, então nós vamos... A relação que se vai estabelecer entre os fatores de produção e a produção em si, vamos chamar de função produção. Estamos juntos? Então, a função produção praticamente é a relação técnica entre a quantidade física dos fatores de produção e a quantidade física do produto. É
quantos fatores, qual é a quantidade de fatores de produção que eu preciso usar para produzir bens e serviços? Ou qual é a quantidade que eu consigo tirar para cada nível de utilização dos recursos de produção? Barulho não está a ajudar. Temos que estar sempre a divertir. Barulho. Ei, Julieta, pode desligar seu microfone? Sim. Pode desligar seu microfone, Julieta? Viram que era Julieta, né? Já estamos no silêncio agora. Sim, não Yasmin. Sim, não, Yasmin, era Julieta. Não se preocupe, acho que falhei. Eras tu, sim. Logo que desligaste o microfone, o silêncio absoluto passou a fazer parte da sala. Ok? Então desliguem vossos microfones, ok? Sim. Uau, que silêncio bonito. Ok? Então, uma coisa é função produção, que é qual é a quantidade que eu produzo com diferentes fatores de produção que eu tenho. Outra coisa é função oferta, que é qual é a produção que eu devo ter, ok? Com os fatores de produção que eu tenho para satisfazer o mercado. Estamos juntos. Então, função oferta tem a ver com disposição de produzir e vender. Enquanto que função produção é a relação entre qual é a quantidade de produção, tendo em conta, ok? Os fatores de produção. Ok? Estamos juntos? Estamos juntos? Alguém está com uma criança, precisa ser reprimida. Ah, ok, desligou o microfone. Muito bem. Já só podemos agir assim até fazermos o máximo proveito da aula, ok? Tirarmos o máximo proveito da aula. Então, no processo de produção, temos... Ok, imaginem só. Vamos lá supor... o que é que vocês gostam de produzir? Vamos lá supor na produção de armas, né? Que é um exemplo que nós usamos na turma, né? Vamos lá supor no processo de produção de armas. O que é que nós precisamos para produzir armas? Precisamos de pessoas. Então, trabalho é um fator de produção. E precisamos de máquinas. Ok? Então, máquinas também vamos chamar de quê? De um fator de produção. Estamos juntos. A combinação de pessoas, que vamos chamar de trabalho, que nesse caso vamos chamar de L, que significa labor, que é o número de trabalhadores. Estamos juntos? A combinação de pessoas e máquinas vai nos permitir produzir armas. Tem que estar claro isso. Logo, o número de máquinas, que vamos chamar de Q, hei de voltar aqui para o slide anterior. Conseguem ver a seta? Espero que consigam ver a seta. O número de máquinas, que vamos chamar de Q, vai ser em função do número de trabalhadores que nós empregamos e o número de máquinas que nós usamos para produzir armas e o local. Bom, terra é como se fosse o aluguer do espaço, mas não vamos focar muito na terra, porque é um fator, talvez seja o fator mais fixo que os demais. Estamos juntos? Estamos juntos. Então, o que sucede é, imagina que tu queres aumentar a produção de armas. Vamos lá supor que temos uma máquina, estamos juntos. Esta máquina tem a capacidade de produzir 100 armas, ok? Por dia, mas uma pessoa só tem a capacidade de produzir 10 armas por dia. Estamos juntos? Então, uma pessoa está a operar aquela máquina. Então, por dia produz quantas armas? 10 armas. Vamos lá supor que nós queiramos aumentar a produção de armas. O que é que nós temos que fazer? Queremos aumentar, queremos sair de 10 armas para 20 armas. O que é que nós temos que fazer? Contratar uma pessoa. Contratar uma pessoa. Aumentar os trabalhadores. Exatamente. Quem é essa aí que respondeu? Ilundi. Exatamente. Temos que aumentar o número de trabalhadores para produzir o quê? Para produzir, sair de 10 armas para 20 armas. Estamos juntos?
Agora, Sim. uma outra pessoa inteligente, imagine que nós queremos sair de 10 armas para 1000 armas. O que é que temos que fazer? Aumentar a mão Comprar de uma obra. Aumentar as máquinas. Aumentar a mão de obra. Sim. Exatamente. Vocês Aumentar todos estão, os fatores. todos os fatores, vocês estão a entender muito bem. O que é que isso significa? Sabe? Existem coisas que parecem difíceis, mas são muito fáceis de entender. O que é que isso significa? Significa que aumentar de 10 armas para 20 armas, só aumentamos a mão de obra. Estamos juntos? Mas Sim. aumentar de 10 para 1000, temos que aumentar 1000. tanto. 1000, exatamente. Temos que aumentar tanto. Desliga o microfone logo depois de falar. Estamos juntos? Tenham a cultura de desligar logo o microfone. Não, senão vamos ouvir coisas aí. Desliguem logo o microfone, ok? É para o vosso bem também, para nós não ouvirmos o que vocês dizem no momento em que acham que, ok? Desliguem o microfone, assegurem-se sempre de terem o microfone desligado. Estamos juntos? Então significa que sair de 10 para 20, só aumentarmos o número de trabalhadores. Mas sair de 10 para 1000, temos que aumentar tanto o número de trabalhadores quanto o número de máquinas. Estamos juntos? Este aumento de 10 para 20, que só altera o número de trabalhadores, chamamos de curto prazo. Estamos juntos? Chamamos de produção de curto prazo. Estamos juntos? Produção de curto prazo. Ou seja, é o período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Qual é o fator de produção fixo que temos aí? É a máquina. Estamos juntos? A máquina tem capacidade de produzir 100 armas. Uma pessoa está a produzir 10 armas. Queremos aumentar o número de armas a produzir, só vamos aumentar a contratação de uma pessoa ou duas pessoas para passarem a produzir 20 ou 30 armas. A este ajustamento nós chamamos de tecnologia de curto prazo, função, produção de curto prazo, ou simplesmente produção de curto prazo, onde um dos fatores, pelo menos um dos fatores é fixo. Neste caso é a máquina, porque a máquina onde essas duas pessoas vão operar é a mesma. Nós não aumentamos o número de máquinas. Mas no longo prazo, todos os fatores, incluindo a máquina, incluindo as pessoas, variam. Estão a entender, né? Que bom que entenderam. Em outras palavras, no curto prazo, que é a função de produção que vamos tratar daqui a nada, no curto prazo, vamos considerar que pelo menos um dos fatores é fixo. E qual é o fator que varia com facilidade? Se vocês prestarem atenção, o primeiro fator que varia com muita facilidade é o fator de trabalho. É o número de pessoas contratadas para trabalhar. Estamos com um problema de coronavírus, por exemplo. Primeira coisa que nós vamos despedir são trabalhadores. No curto prazo, logo, quer dizer, curto prazo significa, e atenção também, curto prazo, num contexto mais geral, porque há onde ouvir isso, curto prazo, num contexto mais geral, pode se referir também a um período inferior a 1 ano. Então, gente, eu hei de casar a curto prazo. Significa que dentro de 1 ano, tu vais casar. Para mim, plano de casamento fica para longo prazo. Significa que é daqui a 5 anos, 10 anos. Ando vir também, este plano é de médio prazo. Significa daqui a 3 anos. Então, em geral, não significa que todas as situações são assim. O curto e o longo prazo sempre dependem do contexto, mas no geral é isso. E isso faz sentido, porque quando queres aumentar o número de armas de 10 para 20, é fácil contratar mais uma pessoa. Mas para aumentar, é fácil contratar mais uma pessoa de dia para noite, ou de um mês para o outro, ou no mesmo ano. Estão a entender? Mas para produzir de 10 para 1000, tu tens que contratar mais pessoas e comprar mais máquinas. E isso pode não ser fácil de se efetivar no curto prazo. Pode levar 1 ou 2 anos a fazer isso. É por isso que chama-se longo prazo. Quer dizer, esta é outra forma. Esse é o ponto de vista temporal. Como é que se distingue o curto do longo prazo? Estamos juntos? Bonito, bonito. Agora, o que é importante nós percebemos quando se trata de função-produção? A função-produção é a quantidade. Quer dizer, mostra-nos a relação entre a quantidade e os fatores de produção. Conforme eu disse, uma pessoa e uma máquina produzem 10 armas. Estamos juntos? 2 pessoas e uma máquina produzem por aí
20 ou 20 tal armas. Uma pessoa, aliás, 3 pessoas e uma máquina, acho que produzem por aí 30. Assim sucessivamente. À medida que nós vamos aumentando o número de pessoas, a quantidade total produzida tende a aumentar. A esta relação entre o número de trabalhadores e a quantidade produzida, isso é que se chama função produção. Produto médio. Por que é importante conhecer o produto médio? Produto médio queremos saber, na verdade, quanto é que cada pessoa está a produzir. É média, estão a entender? Se, por exemplo, temos na nossa empresa, ainda bem que vocês são os gestores financeiros, porque depois disso se reflete nas contas a pagar, nos salários, ok? Se na sua empresa você tem 5 pessoas e essas pessoas estão a produzir, por exemplo, 30 armas, para você saber qual é a média, quanto é que cada um produz em média por dia, vais fazer 30 dividido por 5. Quanto é que dá? 6. Significa que por dia cada pessoa está a produzir 6 armas. Então, se for para pagar um salário, não podes pagar um salário a esta pessoa que seja superior à sua produção diária de armas. Imagine que esteja a pagar um salário por dia, por exemplo. Estão a entender a lógica, né, por detrás disso? Isso chama-se produto médio. Quanto é que cada um produz em média? Por que que temos que nós conhecer o produto médio? Porque, em geral, os nossos pais, por exemplo, vossos pais, né? Eu, provavelmente os que temos, no fim, eles veem o bolo todo. Tipo, pessoal, este mês produzimos 1000 quilogramas, ou 1 tonelada de milho, já que gostam de milho, né? 1 tonelada de milho. Depois, temos quantos trabalhadores? Temos 100 trabalhadores. É? Estamos a pagar quanto? Estamos a pagar não sei xxx. Ouve lá. Diz lá, procura lá saber quanto é que cada trabalhador produziu este mês. Estão a ver? Levamos 1000, dividimos pelo número de trabalhadores. Assim sabemos que cada pessoa está a produzir. Quanto é que cada pessoa está a produzir. Até para saber quanto é que pode se pagar para cada pessoa. Ok? Idem. Produto marginal. Bom, analiticamente significa expressando de forma analítica, talvez em outras palavras, matematicamente, né? O produto médio é a produção total sobre ela. Estamos juntos? Por exemplo, vocês querem chumbar ou querem passar, não sei o que vocês querem. De certeza querem passar. Para nós sabermos se você passa ou chumba, temos que calcular a sua média. Como é que calculamos a sua média? Vamos olhar para todos os seus testes. Somamos todos os seus testes. Vamos ter as notas somadas, né, do semestre e dividimos pelo número de testes. E vamos dizer, Yumina passa, Aissa passa, Babi passa, Jennifer passa, Shakira passa, ok? E por aí em diante. Estamos juntos? Média queremos saber se o seu desempenho é média. Em cada teste que tu fizeste, quanto é que tiraste? É mais ou menos isso. Se você faz 10 testes, há testes que você vai tirar 1, outros vai tirar 20, outros vai tirar 15, outros vai tirar 14. Nós vamos levar tudo isso, somar e dividir pelo número de testes para sabermos esta aqui, a Shakira, esta aqui, o Gerson, esta aqui, a Aissa, esta aqui, a Yumna, ou Yundi, ou Ilundi, esta aqui. Fez 10 testes, mas se nós olharmos para a média dele, por teste ele conseguia tirar 15. Embora ele tenha tirado 20, 0, mas a média mostra-nos que por teste ele tirava 15, 14, então pode dispensar. Então a ver a relação, a função, a importância da média. É nesse sentido. Produto marginal. Produto marginal talvez é a parte mais interessante e a mais importante que a economia traz nas nossas vidas. E para a vida de um empresário, de um gestor de marketing. Queremos saber, o produto marginal, queremos saber, na verdade, quanto é que o último trabalhador trouxe para a empresa. Estão a entender, né? O que vocês devem entender é que nem sempre ter mais alguém na empresa significa a empresa passar a produzir mais. Volto mais uma vez.
Você até pode saber que cada trabalhador produz 6. Lembra do nosso exemplo? São 30 armas com 5 trabalhadores. Cada trabalhador produz 6. Fizemos 30 dividido por 5. É uma matemática muito simples. Cada trabalhador produz 6. O que estou a dizer e o que a economia diz, e é consensual em qualquer parte do mundo, é que não quer dizer que, na verdade, cada trabalhador produziu 6. Estão a entender? Há trabalhadores que até podem estar a produzir 7, tal como vos disse. Há